Como se livrar de crenças limitantes de uma vez por todas? Olá, eu me chamo Cícero Miguel, sou hipnoterapeuta, terapeuta energético e reprogramador mental aqui do canal Tecnologia Mental. E há muitos anos eu já venho ajudando pessoas em mais de 15 países a dominarem as suas mentes e experimentarem esse potencial fantástico e ilimitado que a nossa mente tem de manipular e criar a nossa própria realidade. Para que você possa entender como se livrar de uma crença limitante, você precisa primeiro entender o que é uma crença. A nossa mente organiza informações em níveis. E existe um nível que nós chamamos o nível de crença, onde nós armazenamos através de ideias, de pensamentos, estas respostas, vamos dizer assim, respostas racionais a questões emocionais, que nós chamamos de crença. São pensamentos acreditados, são regras que nós criamos para justificar na realidade aquilo que nós sentimos, o nosso aprendizado emocional. As crenças, elas estão no âmbito mais racional, mas elas são uma resposta da nossa realidade emocional. Para você entender melhor isso, eu vou explicar seguindo a ótica de uma das crenças que mais destrói sonhos atualmente, que é a crença do não merecimento. Quando uma pessoa passa por algumas experiências, tipo rejeição, ou ela sente várias vezes frustração por não agradar, por não ser boa o suficiente, ou por não conseguir alcançar os seus objetivos, as pessoas nessa situação criam uma ideia de que elas não estão alcançando aquilo porque elas não merecem. E essa ideia do não merecimento, ela pode vir clara, bem fechada na ideia de realmente eu não mereço, eu sou uma pessoa má, sou uma pessoa ruim, né? Que são formas racionais que a pessoa tenta encontrar para justificar a experiência emocional anterior, geralmente na fase da infância, né? E por não ter uma clareza mental ainda desenvolvida quando criança, você acaba criando essas ideias que você não merece, que as coisas que acontecem com você é porque você é mau, ou porque, né, dentro da religião tem o paradigma de você estar aqui cumprindo karmas e coisas do tipo. Tudo isso vai criando uma estrutura de raciocínio, uma programação, que nós chamamos de crença, dentro da sua mente, que vai fazendo com que essa estrutura use a sua neurologia para literalmente filtrar e recortar da realidade situações, coisas e oportunidades que vão trazer para você uma experiência semelhante a essa resposta emocional. Então é muito comum pessoas que acreditam que não merecem viverem sempre esbarrando em determinados limites, nunca conseguindo alcançar aquilo que elas realmente querem e sempre com o sentimento de que não são o suficiente, de que não estão fazendo o suficiente. Então existem muitas pessoas, inclusive CEOs de empresas grandes, que tem uma fome insaciável, que está fazendo sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais, mas no fundo está tentando tampar um buraco emocional, porque sente que nunca é bom o suficiente. Porque acredita que não merece, então tem que fazer mais, e sempre mais, tem que estar sempre fazendo. E é isso que faz com que pessoas nessa situação tenham coisas como burnout, estafa mental e emocional, ou acabem até retirando as próprias vidas, né? Tirando a própria vida, tentando contra si mesmo. Quando você tem uma determinada crença, ela filtra a sua percepção da realidade e ela provoca todos os seus resultados. Então, se você tem interesse em cocriação consciente, em lei da atração, dominar o seu sistema de crença é o primeiro passo para você realmente alcançar os seus objetivos. E eu costumo dizer, e na verdade não é só eu, se você observar aí os grandes empresários no mundo, todos eles falam uma coisa muito interessante, que o grande e poderoso segredo por trás de todo o sucesso é acreditar. Dentro da religião, nós temos algumas palavras atribuídas a Cristo que remetem também às crenças, que é
tudo é possível para aquele que crê. Por que tudo é possível para aquele que crê? Porque a crença é o primeiro artifício, vamos dizer assim, né? É a primeira chave para você manipular a realidade e as leis que envolvem a realidade. Bom, agora que você tem um entendimento básico sobre o que são as crenças, como que você pode, de fato, eliminar uma crença limitante? A primeira coisa que as pessoas erram para eliminar crenças limitantes é saber identificar essas crenças. Eu não vou dizer para você que isso é uma tarefa fácil se você não tem apoio, se você não tem um conhecimento, uma bagagem para você saber analisar. Então, realmente é uma tarefa muito difícil. E quando você não sabe identificar a crença, fica mais difícil ainda de você trabalhar. E você vê por aí muitas pessoas falando que existe uma forma de você trabalhar com a crença, que é você contra-argumentar com ela. Então, por exemplo, se você acredita que você não merece, você vai contra-argumentar com essa ideia. Mas por que eu não mereço? O que é merecer? Né? Você vai buscar se convencer do contrário. Essa forma simplesmente não funciona com a maioria das pessoas. Por quê? A crença é uma resposta emocional, mas ela está numa camada bem superficial da sua mente. A sua mente, ela é 3% consciente, 97% subconsciente ou inconsciente. E se você não conseguir mudar a percepção subconsciente da sua mente, a crença simplesmente não muda. O que pode acontecer é você ter uma ilusão cognitiva, porque você aceita aquela ideia racionalmente, mas de fato, na intimidade do seu subconsciente, essa crença não se altera e, portanto, a sua realidade também não se altera. Existe uma diferença drástica entre você aceitar a ideia intelectualmente e você, de fato, mudar uma crença. Então, a maioria das pessoas por aí vai ensinar você que contra-argumentar com esta crença é o suficiente, mas isso não é verdade. É preciso muito mais do que contra-argumentar com essa crença. É preciso também encontrar experiências que contradigam essa crença, né? Essa crença negativa, no caso, para que você possa perceber em outras áreas da sua vida, em outros aspectos da realidade, o que realmente é possível. Porque um grande problema da crença é que nós recortamos uma parcela muito pequenininha da realidade e passamos a viver como se aquilo fosse toda a realidade disponível. E é realmente muito interessante como cognitivamente as pessoas vão se fechando em caixinhas cada vez mais apertadas por conta desse processo e por desconhecerem esse processo. E é claro, se você encontra experiências diferentes que contradigam a sua crença, você obriga a sua mente consciente a reconsiderar e você começa a trabalhar o seu subconsciente para isso. Mas sem trabalhar o seu subconsciente é muito difícil. Eu não vou dizer que ninguém muda com esse processo de contra-argumentação das crenças, porque 1% das pessoas mudam. E, aliás, é esse o grande segredo que as pessoas nunca contam por aí. Por quê? Pouquíssimas pessoas, entre 1 a 10% da população mundial, têm uma certa facilidade, uma certa pré-programação cognitiva que faz com que eles tenham resultados muito rápidos. E é por isso que você vê aí em diversos cursos, em diversos treinamentos, um pouquinho de gente em cima do palco com resultado e o resto das pessoas não. E por que não te conto esse segredo? Porque o fato de ter 90% das outras pessoas lá vendo apenas 10% obterem sucesso gera muito dinheiro. Mas o processo que eu ensino no Domine a Sua Mente e na Imersão dos Vencedores e também nos meus atendimentos individuais, esse processo funciona para qualquer pessoa, porque não são regras simples, não são métodos ineficazes, são princípios por trás de como realmente a sua mente e o seu cérebro funcionam. E os princípios, eles são
como as leis, eles funcionam para qualquer pessoa, mesmo que você não acredite, inclusive. E se você tem interesse real em eliminar crenças limitantes e também aprender a construir uma mentalidade com crenças poderosas, eu sugiro fortemente que você entre na próxima turma do Domine a Sua Mente, porque lá eu vou te dar um passo a passo completo para você entender profundamente o seu sistema de crenças e como verdadeiramente não só eliminar crenças limitantes, mas também instalar crenças poderosas que vão mudar a sua realidade instantaneamente. Porque quando você muda uma crença, a sua realidade muda instantaneamente. E é mudando crenças e processos mentais que eu consigo promover resultados impressionantes no instalar de consciência, e você pode conferir vários deles aqui nos meus canais, no YouTube, ou no Instagram, ou TikTok, ou outras redes sociais. Então, se você quiser saber mais sobre isso, nos links aqui na descrição vão estar o link para você entrar na imersão dos vencedores, que começa hoje, no dia 17 de novembro, os links para você entrar na próxima turma do Domine a Sua Mente, e o link do meu site para caso você queira um atendimento pessoal, individual e totalmente personalizado, para você eliminar bloqueios, traumas e treinar a sua mente de verdade para a alta performance e descobrir quais são as reais capacidades que a sua mente tem trabalhando em frequências mentais aceleradas. Um prazer estar com você aqui. Curta, compartilha e te vejo lá na imersão dos vencedores. Até mais.